Então, vamos fazer agora a nossa prece inicial. Então, vamos nos acomodando nas cadeiras. Vamos sentindo o pulsar do nosso coração, acalmando o nosso pensamento, deixando todas as nossas aflições lá fora e nos encontrar com Cristo Jesus. Esta sala já está preparada para recebê-los e a espiritualidade pronta a atender a cada um. Por isso a importância do silêncio interior, de nos acalmarmos para poder receber essa luz que vem do alto. E neste equilíbrio, nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, agradecer os mentores desta casa de luz, agradecer a equipe espiritual de cada trabalho que nos recebe amorosamente, agradecer ao Pai pela vida, agradecer por tudo que nós somos, por tudo que temos. E assim nós vamos pedindo permissão para dar início a este trabalho. E agradecidos, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair de novo nas tentações da vida, antes livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje o nosso palestrante é o trabalhador da casa, o Olívio. Seja bem-vindo, Olívio. E vamos. Eu esqueci de dar um recadinho. Desliguem, por favor, o celular ou coloque no modo avião, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos. E o tema de hoje é pedir e obtereis. Então nós estamos numa semana maravilhosa, onde a Páscoa nos revela muitas coisas interiores e exteriores. E por falar em pedir e obtereis, o que seria isso? Seria sobre orações. Como a gente se comunica com um ser que era amado ao nosso redor, que hoje não se encontra mais com a gente. Então, tem 7 tópicos aqui para a gente discutir e eu tentar explicar a vocês as pequenas passagens que nós vamos passar aqui. A qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, prece inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instruções dos espíritos, maneira de orar e felicidade que a prece proporciona. Então vamos começar aqui com a qualidade da prece. Muitas vezes vocês têm o hábito de sempre fazer uma oração no final da noite, quando vocês vão dormir.
vocês se lembram do que fizeram no dia e vão se refletir ao Pai maior, que é Deus. Mas jamais eu vou falar que vocês estão fazendo a oração errada, porque muitas vezes o que vocês pedem não são atendidos. Porque Deus sabe o que vocês precisam antes mesmo que vocês peçam. Mas posso dar algumas dicas a respeito disso. Quando vocês forem deitar e se repousar num ambiente tranquilo, procurem rezar para que vocês se arrependam muitas vezes do que fez no dia. Se arrependam, ou se não, muito maior que isso, um agradecimento do dia, porque meu dia hoje foi maravilhoso, então eu tenho que agradecer ao Pai. Muitas vezes o dia não foi muito bom, então, mesmo assim, nós temos que sempre agradecer o dia de hoje. Por que a gente tem que agradecer o dia que aconteceu hoje? Porque nós não sabemos no dia que vai acontecer amanhã. Então, nós temos que nos preparar para o dia seguinte. Então, nós temos que estar sempre fortalecido. E amando Deus, Jesus, nós nunca vamos perder a coragem e muito mais o amor que nós temos que ter com as outras pessoas que nos rodeiam. Porque se nós não tivermos um dia perfeito, à noite nós vamos ter consequência com isso, nós vamos ficar preocupados com isso. Então nós temos que sempre prestar atenção e rezar, fazer a nossa oração firme e confiante, porque Deus talvez não preparou o amanhã para você ser aquela pessoa maravilhosa, mas com o seu devotamento e com a sua misericórdia, isso vai acontecendo aos poucos. É a mesma coisa que você tomar um remédio. O remédio que você toma, muitas vezes que você vai estar doente, passa por um pronto-socorro, uma medicação, você toma o remédio, não é na mesma hora que você vai sarar daquilo, mas é decorrente das horas. Uma oração é decorrente de semanas, meses, anos, mas tem uma grande importância sobre a oração. O remédio tem efeito eficaz no corpo físico. A oração tem eficácia no nosso espírito. Se você merecer certas coisas, talvez você obterá o que precisa. E muitas vezes a gente se pergunta, a gente fica se perguntando, mas será que eu sou digno de certas coisas, de pedir certas coisas a Deus? Sempre temos que pedir, porque Ele sabe, Ele nos colocou vida e colocou inteligência para nós. Então nós temos que fazer o máximo disso. Esse ponto eu acho que foi bem esclarecido. Eficácia da prece. Muitas vezes a pessoa pergunta: olha, se Deus fez o mundo, fez as regras das existências, tudo certinho, eu não adianta eu ficar rezando porque eu não vou obter aquilo que eu desejo. E não vai adiantar eu ficar rezando, porque o mecanismo das coisas, elas são implacáveis. Ou a pessoa muitas vezes pensa no mal ou no bem. E muitas vezes as pessoas estão erradas. É a mesma coisa que eu pegar a pilha daquele relógio ou tirar a, ao principal mesmo, que é a pilha, e fazer com que o tempo pare. O tempo não vai parar. Aqui dentro, jamais ele vai parar. O relógio pode ficar parado, mas o tempo não vai parar. E a eficácia da prece, muitas vezes as pessoas duvidam. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa passa anos rezando
e nada acontece. Quantas vezes uma mãe que está no seu lar, o filho sai para trabalhar e ele sai de manhã, ou qual é o remédio que ela tem para aquele filho que saiu, que muitas vezes chega à noite, pegando 2, 3 condução, o único remédio que ela tem, o que que é? É a oração. Nos resta a oração. Vigiai os passos do meu filho, para que ele não encontre pessoas más pelo caminho. E muitas vezes uma oração contínua, a pessoa do mal vai passar por essa pessoa despercebidamente. Nem vai prestar atenção que ele existe. De tanta fé que a mãe depositou na sua oração. É por isso que a eficácia da oração é necessária. E muitas vezes as pessoas se perguntam, por que certas pessoas têm que sofrer mais do que as outras? Uma menos e outras mais. Por falta de vigilância nossa. Nós já falamos do passado e esse passado nos persegue. Se nós não fizermos a nossa reforma íntima, isso é demorado, isso é de longo alcance. Mas eu tenho certeza que aos poucos as pessoas vão mudando o jeito de agir e o comportamento com as outras pessoas. Vou dar um grande exemplo aqui de uma pessoa que estava no deserto. Ela chegou no deserto, ela teria que fazer uma travessia no deserto. E ela não foi preparada com água porque ela não sabia a distância que ia ter de um lugar ao outro ponto onde ele ia encontrar água. O que acontece? Ele atravessando o deserto, chegou a um certo ponto, exausto, não aguentando mais, ficou desesperado, pedindo a Deus que mandasse um anjo para que ele pudesse encontrar uma água e ter sequência na sua caminhada. E Deus jamais ia fazer isso com ele. Por mais que ele implorasse, Deus não ia lá mandar um anjo fazer com que um anjo fosse socorrê-lo. Mas Deus, com a nossa inteligência, fez o seguinte, uma intuição a ele. Levanta-te, refaça suas forças e caminhe além da montanha. Você vai se esforçar um pouco mais, mas caminhe até a montanha. E ele, pensando bem, ele falou: eu vou resistir e vou ouvir essa voz que tanto me implora para que eu suba mais à frente. Ele fez isso. Subindo a montanha, ao chegar no topo da montanha, ele avistou um regato lá embaixo, onde tinha água e onde ele podia até descansar, mas era uma distância um pouco longa. Chegando nesse lugar, bem cansado, mas bem acabado mesmo por ter caminhado longa distância, se ele tem fé em Deus, ele faria assim: obrigado, Senhor, por me dar boas intuições e eu aceitar o caminho que você me orientou. Agora, se ele não tem fé, ele chegar no mesmo local, falava assim: obrigado pela minha inteligência. Tive sorte de ir não pela direita, mas fui pela esquerda, onde encontrei a água. Então, muitas vezes, meus amigos, nós temos que ter fé nas pessoas e principalmente no nosso pensamento. Deus não vai nos desamparar, porque Ele sabe do que a gente precisa. Muitas vezes eu fiz aqui uma alegoria, e muitas vezes vocês vão se sentir
numa situação igual essa pessoa que estava desesperada sem encontrar um caminho. Mas se vocês estiverem calma, pensamento positivo, uma luz vai chegar até vocês e vocês vão encontrar um lugar para que vocês encontrem a saída desse emaranhado que tem nas suas cabeças e outras coisas. Vocês, eu falo vocês me colocando nós. Então, muitas vezes nós nos vemos numa situação muito delicada e o único recurso que a gente tem é a oração. Por que a oração? É onde você tem a capacidade e a inteligência, porque Deus nos deu isso, e o livre-arbítrio para nós escolhermos o que é melhor para nós. Então pense bem nisso, que a oração é fantástico, é um grande remédio para o nosso corpo. A próxima, ação da prece e transmissão do pensamento. Essa daqui é fantástica, por quê? Nós tivemos ontem aqui, nesse salão, uma aula de reciclagem dos passes que nós damos lá dentro. E aconteceu o seguinte, foi falado sobre o fluido universal. Fluido universal é onde uma pessoa comum como nós temos o fluido universal que é imprescindível para a nossa vida. Mesmo o encarnado e desencarnado têm o fluido universal. Para quê? Quando as pessoas nos desencarnam na Terra, elas vão para um outro lugar, para um lugar onde vão se refazer do espírito. Mas elas não estão desligadas a nós, principalmente se for um ente muito querido. E para que a gente converse, se comunique com essas pessoas, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter uma vibração para que essas pessoas que estão do outro lado, principalmente aquela pessoa que tanto você ama, que ela desencarnou. Vou dar o exemplo da minha mãe, por exemplo. Minha mãe desencarnou, então gostaria que minha mãe recebesse uma oração por, por ser muito dedicada a mim. Então eu vou ao meu aposento, sozinho, me refaço comigo mesmo, peço permissão a Deus e faço a minha oração. Transmissão de pensamento. Ela, no outro lado da vida, ela vai entender por que eu estou rezando a ela, para que ela se arrependa de algum mal que fez a mim ou às outras pessoas, ou ela fique satisfeita por receber uma gratidão de uma oração por ter feito coisas boas na terra, de ter feito uma pessoa honesta e uma pessoa trabalhadora. Então, vocês estão entendendo que mesmo a pessoa desencarnada, nós temos condições de comunicar, levar uma oração a ela. E se for de um encarnado a outro encarnado, em uma longa cidade, em uma longa distância que você não possa ir, que ela está doente, a mesma coisa. Você vai ao seu aposento, com todo o respeito, numa tranquilidade total, e você faça a sua oração com todo amor e carinho, desejando que aquela pessoa se refaça daquele mal e caminhe tranquilamente. Ela não vai receber essas palavras de uma hora para outra, ela vai receber e vai sair tudo maravilhoso, mas aos poucos ela vai sentindo o amor que você desejou a ela. Isso é transmissão de pensamento, fluido universal. Fluido universal está no planeta Terra, onde há planeta tem o fluido, porque é a vida. Então,
nós somos portadores de fluido universal, mesmo encarnado e desencarnado. Tá certo? Oração para desencarnado é maravilhoso. E principalmente para aquelas pessoas que tanto necessitam. E vocês frequentando a casa, naturalmente vocês vão mudando o modo de agir. Quer queira, quer não, alguma coisa vai despertar em vocês. Pouco a pouco vocês vão se transformando numa pessoa muito melhor do que entrou aqui dentro. Muito melhor. Fluido universal. Agora nós vamos para a prece inteligíveis. O que é prece inteligíveis? Se eu chegar aqui para vocês, começarem a falar umas palavras desconexas, e chegar no final da nossa frase, eu falar com todo o amor e carinho a Jesus. Amém, graças a Deus, obrigado por tudo e obrigado por me ouvir. Vai valer a pena? Não vai valer a pena, porque não tem nexo. Não, as palavras que eu dirijo a Deus têm que ter sentido, tem que ter conexão e tem que ter sentimento. Sentimento é tudo. Coração tem que colocar. Primordial é o coração. Primeiro o coração. Porque você falando com amor, pedindo desculpas às pessoas que tanto fez mal na terra, não fez mal na terra, mas que teve algum dia assim de transtorno, isso é pedir desculpa e tentar um dia melhor amanhã para que isso não se repita. Porque senão isso fica um vício na gente de toda hora sempre pedir desculpa a Deus e chega uma hora que Deus vai falar: meu amigo, não aguento mais. Você tem que mudar o seu comportamento. E esse comportamento é lento. Eu vou repetir sempre as mesmas coisas, porque isso tem que ficar gravado definitivamente na cabeça de vocês, principalmente na minha. O trânsito, para mim, é crucial. Sempre tem uma pessoa lenta na minha frente. Não sei por quê. Mas eu sei por quê. Porque eu tenho que trabalhar a minha tolerância. Eu, a minha esposa, a minha esposa é o meu chip, é o meu mentor. Eu faço qualquer besteira. Ela é a primeira a falar. Fala, mas não adianta, eu mal fiz alguma coisa e já tá. Eu sei. Eu peço desculpa, da próxima vez eu não vai. Eu tenho que. Isso aí é contínuo. É contínuo. Até que chega. Isso era bem pior, gente. Bem pior. Hoje está mais leve. Mesmo assim, eu sou repreendido. Você imagina, por ela eu sou repreendido. Você imagina lá em cima, os caras já não aguentam. Então, tem que vigiar essa parte muito, muito importante. Agora, aqui é uma parte sensível e bacana. Aqui é da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Por que a gente tem que fazer sempre uma prece aos espíritos sofredores? Porque os espíritos sofredores, eles imploram por uma oração. E o que é espíritos sofredores? É aqueles espíritos que pertenceram aos nossos familiares, muitas vezes, os nossos amigos, que desencarnaram, e eles não tiveram uma boa conduta aqui na Terra, eles foram umas pessoas violentas, umas pessoas assim que não tinham bom comportamento entre nós. Mesmo assim, eles imploram por uma oração. Mesmo aquele que viveu bem entre nós, porque eles precisam de uma oração para se arrepender do mal que fez
na Terra. Então, a oração aos desencarnados é essencial, gente. Principalmente nessa época de que nós estamos atravessando agora, no período da Páscoa, uma, uma Semana Santa, onde os corações ficam mais amolecidos, menos endurecidos, a raiva talvez a gente deixa de lado e pensamos um pouco naquelas pessoas que deixou esse lar, que hoje não pertence mais ao mundo dos vivos. Eles imploram por uma oração. Muitas vezes as pessoas só rezam para aquelas pessoas que conheçam, mas nós deveríamos fazer sempre uma oração, em particular, às pessoas que a gente não conhece. Por exemplo, aquelas pessoas que são desencarnadas na rua, sobre o efeito de droga. Eles não têm recurso nenhum e eles ficam desesperados do outro lado, precisando de uma orientação, de uma luz. E conforme nós rezamos para essas pessoas, os mentores, eles querem chegar do outro lado e aconchegar todos eles, mas não são permitidos, porque eles têm que passar por períodos de dormência, períodos que não entende. Isso é consciência. Eles não entendem ainda porque o estado de consciência não permite. Mas com as nossas orações, tudo é possível, porque a nossa oração é muito forte. Nós temos um poder incrível, incrível. Nós movemos montanhas, nós curamos pessoas à distância. Então nós temos que ter essa fé de oração. Oração é primordial dentro dos nossos lares. Vocês, por acaso, fazem evangelho no lar? Isso. Vocês já notaram que é diferente? O ambiente em redor da sua casa, quando você faz evangelho no lar, ele fica iluminado. Não iluminado com uma lâmpada nesse sentido, mas um fluido universal que blinda a sua casa. Muitas coisas que poderiam ter acontecido na sua casa são desviadas daquilo. E a sua casa, quando você faz o evangelho no lar, ela fica irradiada de luz durante uma semana. Se toda semana você fizer isso, é um ponto de luz para os próximos espíritos. Isso move montanhas entre nós. Isso faz com que o ambiente, até no bairro, mude. Não há tanta briga, não há tanta discórdia. Parece mentira, mas quando vocês começarem a fazer, virar um vício, isso tem que virar um vício. Isso é um vício gostoso. Virar um vício, isso é uma coisa que vai contagiar todo mundo. E não precisa ser, é meia hora no máximo, por semana. E é uma dedicação maravilhosa, onde você só entrega amor, mais nada. Eu tenho mais uma maneira de orar. Maneira de orar é a reflexão dos seus atos. Eu vou repetir a mesma coisa, mas é necessário. Porque quando você vai no seu aconchego e aquela hora determinada onde você vai repousar, você tem que agradecer sempre a Deus, porque agradecendo a Deus, Ele vai entender que você também está se arrependendo das suas atitudes, dos seus desavenços com as outras pessoas. E isso nos dá um acalento maior, gente. É necessário que façamos isso, porque nós estamos no período que nós não podemos nem olhar do lado para uma pessoa que a outra pessoa já quer discutir com a gente, por qualquer coisa. Se você falar qualquer coisa de atravessado,
Eles estão esperando para que você dê um deslize para que comece uma discussão. Não caia nessas armadilhas, porque isso não faz bem a ninguém. Por isso que nós temos que vigiar os nossos pensamentos e rezar muito, muito mesmo. E a felicidade que a prece nos proporciona. Quando nós rezamos, nós encontramos com Jesus, com Deus. Ele sabe que nós estamos ali e nós estamos ali para pedir. E tudo que a gente pedir a Ele, se Ele achar que nós devemos merecer o que nós estamos pedindo, eu tenho certeza que Ele fará isso. Agora, se não for por nosso bem, Ele não fará. Não fará porque Ele sabe que nós vamos cair numa armadilha terrível. Muitas vezes as pessoas pedem coisas, por exemplo, eu vou ser até um pouco chato aqui. Amor, conquistar uma pessoa, isso é muito particular, isso é muito restrito. Como tudo é restrito e particular, para que vocês não caiam em uma armadilha pior, ele talvez não aceite esse pedido que vocês estão querendo. Muitas vezes aconteceu comigo. Eu sempre queria certas coisas e eu discutia com ele. Eu falava, mas por que comigo não dá certo esse tipo de coisa? Lá na frente eu fui ver que muitas vezes eu não era merecedor daquilo, porque aquilo ia acabar com a minha vida, porque muitas vezes as pessoas acham que vivendo de bens materiais vai te fazer muito feliz. E é um grande engano. Já tive experiência disso. Me arrependo de certas coisas. De tanto pedir, ele falou assim: eu vou te dar. E deu no que deu. Muitas vezes fiquei chateado, perdi amigos, mas tudo foi reparado. Por quê? Por causa da ignorância e da ambição. Então, tudo que nós temos que pedir, nós temos que ter muita consciência do que nós estamos pedindo. Gente, eu tentei passar tudo que vocês precisavam saber sobre oração. Falei do fundo do meu coração tudo o que vocês necessitavam saber. Certo? E gostaria de fazer uma oração a vocês, desse encerramento, para que vocês levem consigo para suas casas essa oração em forma de amor. Pode apagar a luz, por gentileza? Vamos imaginando, meus amigos, uma luz muito intensa, azul no centro dessa sala, onde nós vamos deixar todas as nossas angústias nessa luz, todas as nossas esperanças nessa luz. Que o planeta Terra seja iluminado com essa luz. Onde houver morada na casa do Pai, que essa luz se faz presente, essa luz divina azul, que é lançada pela Mãe de Jesus, misericordiosa, amorosa, de grande fraternidade. Onde houver desespero, que essa luz se faz presente. E que o coração de vocês sejam abençoados a partir de hoje com essa luz.
deixando todas as suas mágoas nessa luz. E para que essa luz siga carregada de energia maravilhosa, faremos assim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado.